O mar tem o seu fascínio. E uma das imagens mais fortes que tenho em minha memória é a dos pescadores puxando a corda que trazia a rede de pescar. Depois de todo aquele esforço, eles separavam ali mesmo, na areia da praia, os peixes, tanto os que seriam comercializados como os de seu consumo próprio. Peixes de tamanhos, cores e tipos variados. Muitos já faziam suas vendas em cima de esteiras de palha, mas sempre ficavam alguns peixes que não eram comercializados e seu destino era ser lançado na areia. Dentre esses impróprios para a venda ou para o consumo, sempre tinha o baiacu, o peixe-balão. Quantas lembranças! Jesus contou uma parábola que ficou conhecida como a rede de pescar. Nessa história, existem dois momentos distintos. Primeiro, o período de pesca e depois o período de separação dos peixes. Agora vivemos no tempo da pesca, quando a proclamação da salvação atrai as pessoas para o reino de Deus. Mas estamos chegando à consumação do século, um momento de separação. Acompanhe a leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 47 a 50, que diz: O reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Na parábola da rede de pescar, Jesus retrata uma cena muito comum na Palestina. Ele fala do trabalho de pescadores em busca de peixes em quantidade e com qualidade. Uma maneira comum de trabalhar com a rede de pescar é ter uma extremidade presa na praia, enquanto a outra extremidade é levada para o mar por um barco. O barco viaja fazendo um grande círculo e, por fim, a rede é trazida de volta à terra. A parte superior da rede flutua sobre rolhas de cortiça, enquanto o lado inferior, sendo pesado, varre ao longo do fundo. As extremidades são gradualmente puxadas pelos pescadores da praia, até que toda a rede seja trazida para a areia, levando consigo todos os peixes daquele local aonde a rede passou. As pessoas que ouviam Jesus acenavam com a cabeça em concordância. Muitos deles, pescadores, dependiam dos peixes do mar da Galileia para sobreviver. É provável que Jesus tenha falado essa parábola à beira-mar, em frente a uma multidão atenta, onde estariam as redes dos pescadores secando ao sol. A cena continua com a chegada dos peixes na praia. Eles então são classificados. Os bons são reunidos em cestos, enquanto os indesejáveis são jogados na praia. No mar da Galileia, algumas espécies de peixes são classificadas como impuras e não podiam ser comidas pelos judeus. Aqueles que não possuem barbatanas e escamas, conforme lemos no livro de Levítico. Esses eram impuros, indesejáveis, lançados fora. A parábola da rede de pescar fala sobre o reino dos céus na era atual e na era futura. Na era atual, a rede de pescar lançada ao mar reúne peixes de todos os tipos. O que isto significa? Jesus não está falando sobre pescadores, mas sobre Deus e sua obra através da igreja. Além disso, ele não está falando sobre peixes, mas sobre a humanidade. Jesus está dizendo que na era atual, o Senhor chama pessoas de todas as nações para o seu reino. Assim como a rede de arrasto captura todo tipo de peixe, o Senhor alcança todo tipo de pessoa. Nos evangelhos, vemos isto através do ministério de Jesus, durante o tempo em que viveu e andou nesta terra. Ele chamou todo tipo de pessoas para entrar no reino de Deus. Ele chamou coletores de impostos e pecadores, prostitutas e samaritanos, pescadores e agricultores, homens e mulheres, centuriões e leprosos, judeus e gentios, descrentes e religiosos. Jesus reuniu em torno de si pessoas que foram amaldiçoadas por não conhecerem ou cumprirem as tradições dos religiosos.
Assim como uma rede de pescar recolhe peixe de todas as espécies, ele chama todos os tipos de pessoas para Deus. Jesus fez isso pessoalmente enquanto estava na terra. Hoje, ele faz isso através de seu corpo, a igreja. A igreja, você e eu, deve proclamar as boas novas do evangelho a todas as pessoas, independentemente de raça, credo, cor, classe social ou nacionalidade. A igreja deve proclamar o evangelho sem discriminar ninguém. Através de nós, Jesus chama todos os tipos de pessoas à sua igreja. Isso significa que a igreja não é pura e santa, assim como há peixes impuros e não comestíveis capturados na rede de pescar, também há joio, falsos cristãos na igreja. Uma igreja completamente pura e santa não é possível nesta terra. Existe joio misturado com trigo. Há perversos entre os justos. Há falsos crentes entre os verdadeiros crentes. Há hipócritas dentro da igreja. E isso está de acordo com a vontade de Deus. Ou ele não chamaria todos os tipos de pessoas para o seu reino. Entretanto, isso não significa que a igreja tolera membros que são maus e rebeldes. Pelo contrário, a igreja acolhe pecadores que se arrependem. Ela acolhe os pecadores que humilham seu coração diante do Senhor e pedem perdão. A coleta de peixes na era atual é seguida pela triagem dos peixes na era futura. Jesus diz: assim será na consumação do século. Assim como os pescadores assentados escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora, sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus está falando sobre o julgamento final. Assim como na parábola do joio e do trigo, na parábola da rede de pescar, são os anjos que têm a responsabilidade de fazer a separação dos maus dentre os justos. Não cabe a nós essa tarefa. Nosso trabalho é de lançar a rede e recolher os peixes. Semearmos a semente em bom terreno. Todavia, nessa parábola não há referência ao destino dos justos, pois não era essa a intenção de Jesus. Em contrapartida, Jesus traz um juízo terrível. Os maus serão lançados na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Parece-nos estranho ouvir palavras como estas vindas da boca do Senhor Jesus Cristo, pois não associamos Jesus com a condenação dos maus ao inferno, com a frequência que devemos. Ele falou mais sobre o inferno do que sobre o amor. Ele disse mais sobre o inferno do que todos os outros pregadores bíblicos juntos. Assim, não podemos deixar de alertar as pessoas deste destino terrível. A expressão fornalha acesa é uma imagem do inferno. Algumas pessoas que desejam minimizar o horror dessa imagem rapidamente apontam que isso é uma metáfora. Elas dizem: o inferno não é realmente uma fornalha. Sim, é verdade. Isso é uma metáfora. O inferno realmente não é uma fornalha. Na verdade, o inferno é muito pior, porque a realidade excede em muito a metáfora. Já a expressão choro e ranger de dentes é uma maneira de descrever tanto a angústia mental quanto a emocional, lamentar ou chorar, e a intensa dor física, o ranger de dentes. Também expressa o estado e a condição miserável das pessoas fora do reino dos céus, que choram pelo que perderam e rangem os dentes com a dor do que estão sofrendo. A parábola da rede de pescar é um aviso claro sobre a certeza, finalidade e horror do julgamento vindouro de Deus. Não é brincadeira, e por mais impopular que possamos achar o assunto, ou desconfortável que possa ser pensar sobre ele, Jesus exige que o façamos. Afinal, o destino eterno de cada um de nós está em jogo. O inferno é real, e sentar-se na igreja com o coração não convertido não oferece imunidade às suas chamas. Mas há um lugar seguro. O nome dele é Jesus. Ele apagou as chamas para todos os que se voltaram para ele e confiaram nele. Examinemos nossa própria vida para garantir que não sejamos contados entre os iníquos. Está chegando o dia quando o peixe ruim será separado do bom peixe,
Quando o ímpio será separado do justo, quando o joio será separado do trigo, quando as ervas daninhas serão separadas do trigo. O dia do julgamento está chegando. Nunca pense que só porque você é um membro da igreja, você será considerado um dos justos. Jesus nos diz hoje que existem justos e iníquos na igreja. Então eu pergunto, no dia do julgamento, você estará com o peixe bom ou o ruim? No dia do julgamento, você será contado com os justos ou os iníquos? Você é daqueles que realmente acreditam no Senhor e tem um relacionamento vivo com Ele? Ou você é daqueles que realmente não andam e vivem com o Senhor? Certifique-se de ter um lugar no reino dos céus. Certifique-se de ter confiado em Jesus pela fé. Creia no agir do Senhor, em nome de Cristo. Amém.